Real, estamos sentindo muita falta de vocês. Estamos no meio de uma pandemia, espero que todos vocês estejam bem. Temos que continuar em casa, fica em casa, e vamos estar levando um pouquinho de conteúdos para que vocês continuem estudando. Não, apesar de estar em casa, nós não devemos também perder um pouquinho do foco do estudo. Então, hoje, na nossa aula de física, nossa primeira aula virtual, nós vamos relembrar movimento uniforme. Eu sei que é o conteúdo que eu falei em uma das nossas últimas aulas, e como é uma parte importante de um processo do primeiro ano, conhecer bem esse conteúdo, nós vamos estar relembrando ele nessa aula de hoje. Então, movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? Vamos lá, vamos analisar o nome. Movimento é algo que está movendo, algo que está saindo de um ponto e indo para outro ponto. É algo que não está parado. Uniforme. O que é algo uniforme? Algo uniforme é algo padrão. Por exemplo, quando vocês vão à escola, vocês vão com um uniforme. Por que vocês utilizam esse uniforme? Vocês utilizam o uniforme para padronizar alguma coisa. E que padrão vai ser esse? Vai ser para padronizar que todos vocês, devidamente caracterizados com o uniforme do colégio ideal, estão estudando no colégio ideal. Então, o uniforme é padrão. Então, o movimento uniforme, chamado de MU, é um movimento padrão. E quais as características desse movimento? Primeira característica, a velocidade ela é constante. Ou seja, no movimento uniforme, a velocidade ela não varia. Se um corpo está com uma velocidade de 10 metros por segundo, ele vai continuar com essa velocidade de 10 metros por segundo por todo o seu movimento. Se um corpo está se movimentando com uma velocidade de 50 metros por segundo, ele vai continuar do início até o fim com 50 metros por segundo. Por quê? Porque nós queremos que ele fique em movimento uniforme. Só relembrando a unidade de medida. Vocês notaram que eu falei em metros por segundo. Por que não quilômetros por hora? Porque a unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades para Velocidade é metros por segundo. Então, nós vamos sempre adotar movimento de um corpo, velocidade de um corpo com unidade de metros por segundo. E como já tinha dito nas aulas anteriores, quando eu falei de velocidade, se algum corpo estiver produzindo uma velocidade em quilômetros por hora, nós vamos ter que dividir o valor da velocidade por 3,6. Fazendo isso, a gente consegue transformar para metros por segundo. Continuando, falando um pouquinho mais do movimento uniforme. Segunda característica dele. Um corpo, algo que está se movendo, podemos chamar de um móvel. Um móvel ele percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Como assim? Vamos supor que o corpo sai do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C. Sendo que do ponto A para o ponto B eu tenho 20 metros. Para ele continuar sendo uniforme, do ponto B para o ponto C tem que ter também 20 metros. Ou seja, a cada ponto percorrido por esse móvel tem que ser igualmente de comprimento. Tem que ser igual, tem que ter a mesma distância de um para o outro. Se um corpo sai do ponto A para o ponto D, sabendo que do ponto A para o ponto B tem 5 metros, então todos esses intervalos de espaço tem que ter também 5 metros. Em tempos iguais.
Vamos lá, pegando o mesmo exemplo que eu dei. Se um corpo sai do ponto A para o ponto D, e sendo que do ponto A para o ponto B ele gastou 5 segundos, então em todos esses intervalos de tempo ele também vai gastar 5 segundos. Fazendo isso, é uma característica, né? Caracteriza um movimento uniforme. Ele vai estar percorrendo distâncias iguais com tempos também iguais. Outra característica muito importante para o movimento uniforme. Quando tem um corpo em movimento uniforme, ele não produz aceleração. Ou seja, a aceleração dele é nula. Por que a aceleração é nula? A aceleração é nula justamente porque a velocidade ela é constante. Muita gente confunde velocidade com aceleração, mas fisicamente falando são grandezas diferentes. A velocidade ela mede a distância e o tempo. Ou seja, para saber a que velocidade um móvel está, é dividido o quanto ele andou, o quanto ele percorreu pelo tempo. Então, velocidade é distância pelo tempo. Tudo isso aqui sendo constante, sendo igual, eu tenho uma velocidade constante. E a aceleração? Qual é a diferença de aceleração para velocidade? Bem, como eu falei, velocidade é uma grandeza característica da distância pelo tempo. A aceleração ela é uma característica da velocidade pelo tempo. Então, se a aceleração ela depende da velocidade e também depende do tempo, para o movimento uniforme, a velocidade ela é constante, ou seja, a velocidade ela não muda. Então, podemos dizer que se a velocidade não muda, ela não possui uma aceleração. Ela tem uma aceleração nula, porque não vai ter uma variação de velocidade. Não tendo uma variação de velocidade, eu não vou ter uma variação de aceleração, ou seja, a aceleração é nula. Então, as três principais características de um movimento uniforme são essas daqui. Agora vamos lá, vamos um pouquinho para a parte matemática. O professor, se tiver alguma questão que tenha lá um corpo em movimento uniforme, possui uma velocidade x por um tempo x, como é que eu vou calcular essa questão? Então, para movimento uniforme, nós utilizamos essa formulazinha aqui. A única fórmula que temos para esse movimento é essa daqui. S é igual a SO mais velocidade multiplicado pelo tempo. Então, vamos relembrar o que cada um significa. S significa o quê? S significa espaço, ou seja, o espaço percorrido pelo móvel. SO ou S0 significa o quê? SO ou S0 significa de onde esse móvel partiu. Ou seja, é a sua posição inicial, mais velocidade multiplicada pelo tempo. Como eu falei nas aulas anteriores, para a gente não esquecer dessa formulazinha, chamamos de sorvete. S é igual a sorvete. SO mais V vezes T. Agora que conhecemos os conceitos de movimento uniforme e sabemos a formulazinha, vamos colocar em prática.